Vamos então para os nossos ingredientes? Bora, a gente vai começar com uma esponja primeiro. Com uma esponja. Então, para a esponja, a gente vai precisar de 120 ml de leite, 50 gramas de açúcar, 50 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de fermento biológico fresco. Perfeito. Biane, se por acaso as pessoas estiverem usando o fermento biológico seco, é um sachê. Porque aquele sachê de 10 gramas equivale exatamente a 2 quadradinhos desse aqui do fresco. Então aqui a gente tem 15 gramas em cada quadrado, a receita pede 30, já vou colocar aqui. E aí se for do sachêzinho seco, é um sachê inteiro. É um inteiro. Pronto. Perfeito. Vamos dissolver o fermento com o açúcar. O açúcar é alimento do fermento, então o fermento vai se alimentar desse açúcar aqui e ele vai virar líquido, ele liquefaz daqui com açúcar. É incrível isso, só da gente estar misturando esses dois ingredientes, ele vai virar líquido. Ajuda com um garfinho, que facilita para você já diminuir o tamanho do cubinho, da partícula do fermento. Lembra que o fermento bom, ele tem que estar essa cor acinzentada clara, ele tem que estar esfarelando. Se você abrir o fermento, ele já tiver com um pontinho escuro, um ponto de bolor, não usa. É melhor não usar, né? Vai lá onde você comprou e pede para trocar. Então, por isso tem muita gente que usa o seco não corre esse problema. O seco tá sempre no armário, né? Então, o pessoal que usa não tem muita dificuldade. Aí, a esponja a gente faz justamente para ver se para ativar o fermento, para dar essa primeira alimentada nele, fazer, começa a trabalhar aí, meu querido, vamos começar a agir. Mas quando você usa o de sachê, você pode misturar tudo junto e começar a fazer sua massa. Daí não precisa da esponja. Lembra que eu te falei? Olha isso, só fantástico. Açúcar e fermento. Olha que bacana. Então agora eu junto a farinha de trigo, como você já citou, e vou juntar também o leite. Então vou misturar a primeira farinha para não formar nenhum grumo. E aí eu vou entrar com o leite. O que a gente faz com a esponja? Você tem que deixar ativar a esponja. Então a gente vai cobrir com filme plástico. Esse fermento vai se alimentar do açúcar, da farinha e vai dobrar de tamanho. Dobrar de tamanho. Então mexe bem, garante que você homogeneizou todos os ingredientes e aí sim a gente vai deixar dobrar de tamanho, ele vai borbulhar, vai espumar. Eu tenho um pronto já. Quero ver. Quanto tempo mais ou menos, chefe, que geralmente deixa? Meia hora. Meia hora. Olha aqui como ele fica. Que legal. Então ele fermentou bem, dá pra você ver, Ele agiu aqui o fermento. Então, daqui a gente pode começar a preparar a nossa massa agora. Significa que o fermento tá bacana, o fermento vai funcionar, a gente coloca os próximos ingredientes. Arrasou. Então vamos para a nossa massa. A esponja já está fermentada. Boa. Um ovo. Posso ir colocando enquanto você fala? Pode, então, pode. Um ovo, já vai entrar aqui o ovo. 400 gramas de farinha de trigo. Só vou deixar ela para último. Então, deixo ela aqui, tá aqui já. 70 gramas de manteiga sem sal. Perfeito. Se eu não tenho sem sal em casa, dá para fazer com sal? Dá. Aí eu vou pedir para você tirar o sal da receita, né? Sempre que for fazer confeitaria, sempre a manteiga sem sal. Deixa o sal para comer aquela com pão bem quentinho, gostoso de manhã no café. Mas para confeitaria sem sal, porque se você usa manteiga com sal, a receita aqui é pequena, vai pouca manteiga. Mas se é uma receita que pede muita manteiga, quem tomou a decisão de colocar o sal na receita foi o fabricante da manteiga e não você. Então é melhor sem sal sempre. Sempre. Boa. Vamos lá. Meia colher de chá de sal. Tá aqui, então falamos dele. Legal. Pronto. Uma colher de chá de pasta de baunilha. Pasta ou essência? Eu sei que tem gente que tem é. dificuldade em encontrar pasta, pode usar essência comum. Eu trouxe essência comum hoje porque muita gente fala, não encontro a pasta e tal. Essência comum fica ótimo. Raspas de meia laranja, que tá cheirando aqui. Ó, laranjinha já tá. E para acompanhar, raspas de meio limão. Exatamente, vamos colocar também. Legal. E 30 gramas de glucose de milho. Glucose de milho. A glucose vai deixar o nosso pão com uma característica, um pãozinho úmido na massa. A glucose é um umectante natural aqui, assim, de milho, né? Então, na massa ela tem esse fator de deixar a massa mais úmida. E onde que eu encontro para comprar, Rafa? Glucose nas lojas de confeitaria. Toda loja que vende chocolate, vende artigos para os confeiteiros, você encontra. Tem até alguns supermercados que já estão trabalhando com embalagens menores. Tem aquela glucose de milho que é amarela, que ela lembra mel. Lembra aquela? Sim, que é ao contrário de barato? Aquela. Então, pode usar aquela também, não tem problema nenhum. Eu misturo todos os ingredientes primeiro, aqui, misturei, e aí agora a gente coloca a farinha. Deixa ela por último. Deixa por último e mão na massa agora. Literalmente. Literalmente. Ó.
e vou mexer até dar ponto na minha massa. Não precisa adicionar mais nada, só mexer mesmo. Só mexer. E aqui eu vou começar o meu trabalho. Ai, que bom. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um recado muito rápido e já volto, pode ser? Perfeito. Vou até tirar aqui, ó, e já vou ficar com a mão na massa literalmente. Literalmente. Então, perfeito. Perfeito. Ó, sabe, eu estou até nesse cantinho esperando, porque o povo em casa adora ver essa cena, chefe. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Perfeito. Parabéns! Olha isso, gente. Ó. Ó. Trabalhando aqui, ela vai soltar todinha da mão. Olha como a massa fica bem enxuta, Bi. Fica tranquilo de trabalhar, não gruda na mão. Tudo bem que eu tô de luva, mas você vê que conforme você vai trabalhando, ela tem um pouquinho de gordura, a massa vai deixar ela numa consistência ótima. Ótima. Em casa, o pessoal vai trabalhar com a massa pelo menos uns 15 minutinhos. Tá. Aí eu falo que tem que fazer exercício. Mucão. Então uma mão vem pra cá e a outra vai pra lá. Assim a gente trabalha os dois lados, ó, os dois braços. Já que é pra fazer exercício de sexta-feira, vamos fazer os dois, fica forte. Senão o pessoal fica só numa, né? Então vamos nas duas, ó. Que legal. Boa dica essa também, gente. Boa, né? Ó, vai trabalhar até a sua massa tá elástica. A gente costuma tirar um pedacinho da massa e ver o ponto de véu. Então o ponto de véu a gente vai abrindo. As meninas sabem fazer direitinho, porque para vestir a meia calça sem rasgar, tem que abrir com cuidado, não é assim? Depois coloca o pé e puxa. Então aqui é igual. Tá vendo que tá rasgando? Porque precisa trabalhar um pouco mais. Ai, que legal. Então isso é o ponto de véu. Esse é o ponto de véu. Que aqui legal. eu não vou trabalhar tanto, porque a gente não tem esse tempo. Eu quero mais demonstrar qual a próxima etapa aqui. Então, uma vez que sua massa estiver pronta... Que legal. Cansa, viu, gente? Cansa, né? Ó, então eu vou falar só pra você repetir de novo o ponto de véu que eu gostei muito. Então, tirou um pedacinho. Tirou um pedaço. Aí você vai abrir a massa aos poucos, devagarzinho. E você vai fazendo com a ponta do dedo e ela tem que ficar transparente, Abi. Legal. Bem transparente, mas abrindo bem com cuidado. Quando ela rasga, que ainda a malha de glúten não está formada. E a malha de glúten se forma com movimento. Essa massa pode fazer na batedeira. Quem tiver aquele gancho, pode fazer. É uma massa pequena, tem pouca quantidade, a batedeira aguenta bem. Legal. Mas gostei. quem não tem, faz aqui, ó. Força no muque. Que aí funciona super bem. Uma vez que você trabalhou a massa, pelo menos uns 15 minutinhos, a gente não dá descanso nessa aqui, não. Não? Não, porque quem tem que descansar é a gente. Ah, isso é verdade. Não é verdade? Essa é verdade. Ó, fez a massa, a gente vai abrir como um rocambole. Então com o bolinho... não tem essa de colocar para descansar essa massa. Não precisa agora. Não, uma vez que você já fez, deixou ela, trabalhou, chegou ao ponto de véu, enquanto você prepara o recheio, ela descansa. Eu já vou abrir ela aqui, ó. Legal. Então vou abrir. Não precisa colocar farinha aí também. Olha como ela solta da pedra. Legal, hein? Por quê? Uma receita balanceada, você tem a quantidade correta de ingredientes. Se você fica jogando farinha pra cá, farinha pra lá, farinha pra cá, a tendência da sua massa é ficar mais firme, mais dura. A gente não quer isso. Vamos evitar isso. Então, massa boa, resultado perfeito. Perfeito. Recheio para espatular dentro. Legal. 50 gramas de manteiga. Tá aqui, já vou colocar na minha tigelinha um pouquinho maior. Pronto. Uma colher de sopa de canela. Canela todo mundo adora. Termogênico. Tudo bem que tem bastante pão aqui, mas... mas é termogênico. Vamos atender aqueles que gostam dos termogênicos, vamos colocar canela. E 50 gramas de açúcar. A dica aqui, pulo do gato. Pode ser açúcar branco, mas fica muito mais gostoso colocar o açúcar mascavo. Por isso você tá ligado aqui com a gente, porque é nessa hora que a gente passa as melhores dicas para quem tá em casa, não é? Boa. Mascavo, vai dar aquela coloração, aquele cheiro, aquele sabor e deixa o pãozinho ainda mais gostoso. O nosso enroladinho de canela, o cinnamon rolls, né? Chiquérrimo. Chefe, dá pra gente fazer e vender, né? Olha, é um excelente face-venda. Põe numa embalagem individual, é um excelente produto para você assar. Se você tem um café, tem uma loja, assa e deixa a porta do forno um pouco aberta, vai empestear tudo de canela. Aí o povo vai falar que eu vim atrás do cheiro. Exatamente, exatamente. O pessoal ama esse cheirinho que é super agradável, né? Pro Natal é uma boa pedida.
Legal. Pro Natal, se você quiser fazer encomendas pro Natal. A gente aqui tem a tradição da rabanada, né? Sim. Por que não servir um cinnamon também no Natal? Tem canela, pode colocar nozes picadas, dá uma cara mais de Natal nele. Decora com um pouquinho de miçanga verde e vermelha. Tem como brincar aí, né? Tem como brincar. E eu posso vender mais ou menos por quanto, chefe? Olha, a unidade dá pra você vender por uns R$4,50, R$5. Vai depender muito de quanto você paga os seus ingredientes, né? Como esse país é gigante, tem lugares que os ingredientes são mais baratos, tem lugares que os ingredientes são um pouquinho mais caros, né? Então dá pra você fazer as contas, faz quanto você gastou, multiplica por uns 3 aí, 4, vê se o preço tá bom e bora vender. E bora vender. Então essa massinha que eu fiz, esse recheio era para espatular, exatamente espatulando a nossa máquina. Aqui dentro da massa, porque a gente vai enrolar agora como um bom rocambole. Bora lá? Bora lá. Ó, vou primeiro virar aqui. E toda vez que agora eu for virar, eu dou uma puxadinha pra trás, ó. Cadê a Fê? A Fê tem que ficar de olho nisso. A Fê que nos ajuda lá no mise en place, na cozinha. Porque a Fê hoje me ajudou também. Ah, é? Me ajudou. Aí ela enrolou. Ficou bom, chefe? Eu falei, ficou ótimo, Fê. Tem uma oportunidade sempre de melhora, né? Olha o chefe de olho. Mas a equipe aqui é demais. A não Jana, a Fê, todo mundo ajuda pra caramba, que eu adoro vir aqui. Ai, que bom. Ó, vai enrolando. Nossa, que cheiro, gente. Já é gostoso, né? Ó. Antes de assar, hein? Ó, enrolou o nosso rocambole. Pronto. Preciso fechar a pontinha, nada não precisa. disso. Não precisa, porque o que a gente gosta de ver em cima é a canela mesmo saindo de dentro. Aqui agora, tem várias maneiras de cortar. Eu gosto de cortar no meio. Corto no meio, no meio, no meio e no meio. Geralmente com 4 dedinhos aí é uma boa quantia aí pra você. Marca aí 3 a 4 dedos, tá ótimo. Tá ótimo. Eu falo 3 meu, porque o meu dedo é mais gordinho. Mas se for das meninas, 3 dedinhos fininhos tá bom também. Então, ó, tamo aqui. Receitinha fácil e gostosa que dá tempo de fazer hoje ainda, hein? Ai, que bom. Então vamos só recapitular a massa? Então vamos lá. Para a massa, depois que a gente já deixou a esponja fermentada. Perfeito. A gente usou um ovo, 400 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de manteiga sem sal, meia colher de chá de sal, uma colher de chá de pasta de baunilha, raspas de meia laranja e meio limão e 30 gramas de glucose de milho. E aí, chefe, você amassou tudo aí, a massa. Perfeito. Quem não tem a pasta pode usar a essência comum, que funciona super bem, não se preocupa. Amassa, 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 faz aquele exercício com a mão esquerda e com a mão direita, fortalece os dois, ó, pra lá e pra cá, aquele X, aquela cruz. Pronto. Achou que a massa tá elástica, desenvolveu glúten, aí sim, abre a massa com o rolo, prepara o recheio. Vou passar o recheio de novo, então. Pra espatular, lembrando que tá tudo no nosso Instagram. A gente, ó, já que ele tá aqui, a gente tá abusando dele. Então a gente vai passar tudo de novo pra vocês. 50 gramas de manteiga, uma colher de sopa de canela e 50 gramas de açúcar. Perfeito. Fez a misturinha. Se a massa deu uma encolhidinha, ela tá descansando, abre mais um pouquinho, espalha tudo isso, enrola como um rocambole, corta mais ou menos 3 ou 4 dedinhos. Se o seu dedo é muito fininho, 4, se é mais grossinho, 3. Cortou e eu parei nesse estágio aqui. Então, ó, ele já falou e parei nesse estágio, porque o próximo passo é uma cobertura de cream cheese. Exatamente, quando sair do forno. Quando sair do forno, então aguenta aí, gente. Essa vai pro forno já? Essa daqui eu vou posicionar na assadeira e vamos colocar no forno. E precisa untar a forma? Precisa crescer, né? Precisa crescer. Chegou a hora da nossa cobertura. Isso mesmo. Então, ó, eu cortei, coloquei numa assadeira untada, untei. Olha como ele dobra de tamanho. Que legal. Dá pra ver bem, né? Eu deixei aqui esse cuidado pro pessoal ver. Cortou desse tamanho, ele tem que dobrar de tamanho antes de ir pro forno. Legal. Dobrou? Ótimo. Então, coloca no forno, 180 graus por aproximadamente 20, 25 minutos até estar bem dourado. Bora pra cobertura. Bora. Quanto tempo mais ou menos demora pra ele dobrar de tamanho? Vai depender muito do clima. Dias quentes, cresce mais rápido. Dias frios, demora mais um pouquinho. Aquela coisa de mãe, coloca no forno, cobre com plástico, enrola um cobertor. Coisas que a gente viu acontecer quando a gente era criança. Funciona, deixa quentinha a massa, né? Cresce rápido. Ótimo. Igual a gente. Exatamente, calor humano. Então vamos para a nossa cobertura. Isso. 100 gramas de cream cheese. Tá aqui. 50 gramas de manteiga. Tá aqui também já, separado. 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Tá aqui na minha tigela, já coloquei. Ah, legal. Essência ou pasta de baunilha. Exatamente, misturei aqui. Vamos misturar todos os ingredientes, receita fácil.
Começo aqui com a pasta de baunilha. A manteiga já está em temperatura ambiente, isso também me ajuda. Legal. E o cream cheese também em temperatura ambiente. Tudo em temperatura ambiente vai ficar muito mais fácil de você homogeneizar aqui na mão mesmo. Se for fazer uma receita muito grande, você que tem dono de negócio, dono de uma padaria, faz na batedeira. Vai fazer a receita maior, mistura tudo na batedeira, não tem problema nenhum. Mas se for pouquinho, como eu estou fazendo aqui, na mão mesmo, vai funcionar super bem, ó. Só falta o cream cheese, vou entrar com o cream cheese aqui. Prontinho. Porque lá nos Estados Unidos, cream cheese é uma coisa muito comum. Tanto para comer na torrada, mas também em sobremesas. O cream cheese é usado no recheio do bolo Red Velvet. O cream cheese é usado no recheio do carrot cake, aquele bolo de cenoura americano. Tem muitas receitas que levam o cream cheese. Então, pode usar, que não é salgado. Às vezes o pessoal fala, mas é salgado. Não, não é. É neutro. É um recheio bem neutro. Então, vocês viram que o chefe já foi dando várias receitas aqui. Como ele já disse que vai voltar, vocês já sabem, né? Vamos fazer uma listinha. Faz a enquete. Hoje, na sexta-feira de enquete, pergunta que receita que o pessoal quer que eu faça. Eu venho. A gente vai fazer isso? Pode fazer. Então, me comprometo aqui a voltar. Já vai falando aí. Ó, vou colocar num saquinho de confeitar, de papel que eu fiz. Dobrei aqui direitinho. E aqui agora vem a melhor parte. Vou tirar do forno, porque eu tenho um quentinho. Ai... O que você acha? Eu acho ótimo. Posso tirar? Posso pegar? Pode. Deixa eu pegar isso aqui, por aqui. Vou pegar aqui no forno, pegar um paninho. Ai, gente, que emoção. Douradinho. Quentinho, porque como esse recheio tem manteiga, cream cheese, açúcar e baunilha, quando eu colocar ele aqui em cima, ele já começa a dar aquela derretidinha leve, ó. Ai, ai, ai. Ó. Gente do céu, olha isso, Brasil. E o cheiro que está aqui no nosso estúdio. Já vai derretendo a manteiga, o calor da massinha, a canela. E agora, eu não sei se eu te convido para vir para esse lado. É agora que eu tenho que te convidar? Me convida, sim, para não parecer que eu sou entrona, entendeu? É. Ah, Bi, você não quer vir aqui desse meu ladinho? Tem uma bandejinha aqui montadinha, um pratinho para você, que eu vou separar o melhor pedaço mais gostoso, que é sempre o do meio. Com licença, é obrigada. Ó. Ai, Brasil. Essa é a hora da verdade. Ai, essa é a melhor hora da vida. Pode provar? Um pouquinho, ó, quer espalhar um pouquinho com a faquinha assim em cima. É, então vamos, Rafa. Olha, você sabe que é difícil, né? Vai aí. Sabe que a gente aqui... Eu não vou te deixar sozinha nessa missão. O pessoal em casa fala, poxa, você come o que você faz, não come? Como? Ó, vou até lambuzar aqui um pouquinho, ó. Não vou poder falar muito depois, né? Mas a gente fica mudo aqui um pouquinho, um segundo. Arrasou? Que delícia! Bom, né? Que maravilcherry! Maravilcherry, Brasil, chefe. Que delícia, que Olha, cheiroso. Quentinho, faz um chá, um café, saboreia, põe numa marmitinha. Quer assar numa marmitinha dessas descartáveis de alumínio? Pode assar na descartável. Você já vende nela, não precisa nem lavar a assadeira depois. Ó, que coisa boa. Já assa na descartável e ó, o pessoal depois descarta, né? O nome já é descartável. Vende esse pãozinho, uma bola de sorvete de creme em cima dele. Quando você aquece um desse assim no micro-ondas, põe uma bola de sorvete de creme, que aquele sorvete vai derretendo, vai entrando no meio aí dos anéis de canela. Imperdível. Caldinha de chocolate se quiser. Acho que tá bom, né? Obrigada. Você não pode comer mais não, viu? Porque eu fiquei falando aqui. Chefe maravilhoso, entendeu? Meu tempo aqui, né, chefe? Você sabe que eu não posso ficar comendo, então... Você tá de parabéns! Chefe, você arrasou demais. Obrigado Beijo por me gigante. receber. Então, ó, compromisso. Tá bom, de firmado. voltar no Santa Receita. Aí, quando a gente souber a data certinho que o chefe vai vir pra cá, a gente vai fazer essa enquete, então, pra saber qual receita. Pode ser? Pode ser. Você me fala, o pessoal decide o que quer que eu venha trazer aqui. Pesquisa aí na minha vida, vão lá nas minhas redes sociais, vê o que vocês querem, pede aqui, manda um monte de mensagem pro Santa, que ela, ó, a Bia atende. Eu atendo. A gente atende, a gente... Já passa suas redes sociais? @chefe, com E no final, chefe Rafael Barros e www.rafaelbarros.com.br ou www.operaganache.com.br. Tá aí.